Olá, estamos no ar. Pô, que satisfação. E esse faz um tempo que a gente tá falando, até que enfim conseguimos, né, mestre? Luca Talla, pô, que prazer. Como é que estamos? Tudo bem, tudo bem. Eu não tô muito acostumado a ficar do lado de cá, não. Geralmente eu tô do lado de lá da entrevista, né? Pois é. Mestrão, que bonita que tá essa academia aí. Eu não conheço essa ainda. Eu só de nome e foto. Eu preciso fazer um pit stop aí qualquer hora. Tá, é muito bacana. É aqui no Upper West Side de Manhattan, né? A gente fica na esquina da 72 com a Columbus Avenue. Uma quadra daquele edifício emblemático da Cota, né? Que é onde o John Lennon morreu, ali na frente, onde filmaram o Bebê de Rosemary. Então a academia é muito bem localizada, uma quadra do Central Park, numa região bem bacana. Que massa. E a gente tava fazendo um trabalho bem, vamos dizer assim, pioneiro, bem inovador, ou até sem querer gabar os números que a gente conquistou aí em um ano de funcionamento, menos de um ano de funcionamento, eu acho que são insuperáveis. Eu nunca soube, estou envolvido com jiu-jitsu há muito tempo, eu nunca soube de uma academia que colocou 500 alunos em menos de um ano, entendeu? Aí veio o Covid e a natureza tinha outros planos pra gente. Mas a gente está aqui super forte, super seguro, uma administração muito bem feita, a gente está muito confiante com a volta. Inclusive hoje aqui, enquanto a gente estava preparando aqui para começar esse podcast, estava chegando os eletricistas, porque eu vou aumentar, enquanto a gente ainda está parado, eu vou aumentar a iluminação do dojo, né? Eu quero mais luz, eu quero mais um pouco mais de estrutura aqui. A estrutura já é fantástica, você tem que vir aqui conhecer, mas a gente ainda vai melhorar antes da abertura, que eu espero ser em um mês aí, né? Já tá uma luz no fim do túnel, pelo menos já começou a aparecer, né? Porque o maior problema aqui na nossa região, aqui em Nova York, era não ter um timeline pra você poder se basear, né? Os caras ficam, mês que vem a gente vê, e aí chegava o mês que vem, fala pro outro, a gente vê, e fica todo mundo, sem saber o que fazer, né? Tá todo mundo muito perdido, principalmente os nossos gestores, né, os políticos aí, e virou uma guerra política mundial isso, né? Sim. De esquerda contra a direita. Pois é. É incrível, né? Qualquer assunto vira uma polarização, e quando um pega um determinado tema, o outro lado é completamente contrário, e agora a onda é que o cara mais de esquerda é a favor do lockdown e o cara mais de direita é contra, entendeu? Na verdade, parece completamente aleatório, né? Completamente aleatório. Um lado pegou, o outro vai. Parece que o negócio é só eles contrariarem uns aos outros, né? Exato, e dane-se a gente. Pois é, tipo, o que um acha, o outro discorda, e vai ser assim que vai. Mas não vamos datar essa conversa, né? Porque se a gente ficar em Covid aqui, a gente vai ficar com uma coisa que verdade. Tomara que fique pra trás, né? Com certeza. Se Deus quiser, quando for pro ar, o que não vai demorar tanto tempo assim. Então vamos dizer, já tá tudo aberto, já tá tudo bem. Na verdade, tá tudo bem já, ó, é só um break entre uma aula e outra aí, vamos lá. Exato. Mestrão, vamos falar de história, da tua história, como é que começou lá atrás, pra quem não conhece, o Luca é o fundador da Gracie Magazine, conta pra gente como é que foi, é um dos principais veículos de comunicação do meio, sempre foi, né? E hoje criou, tá andando sozinho, né, mestre? Lá fez, igual um bebê, já tá com quantos anos e manda bala. Hoje eu não faço mais parte da operação, mas é uma coisa bem recente até, uma coisa que durou os 20
primeiros anos da minha vida profissional. Não exatamente os 20 primeiros anos, porque um pouco antes de eu cofundar, né? Eu não posso dizer que eu sou o fundador, sim, porque a visão de um veículo para o jiu-jitsu é do Carlos Gracie Jr. Eu fui convidado a executar a visão dele. E isso foi de uma peculiar, porque eu não tinha envolvimento com a área de comunicação, minha área sempre foi a área mais matemática, né? Porque eu fiz escola técnica de informática e comecei a trabalhar como programador e fazer faculdade de engenharia elétrica com ênfase em sistemas de computação. Então eu fazia engenharia na UERJ, trabalhava como programador, e meu irmão já era envolvido com o jiu-jitsu. Ele já era aluno do Jean-Jacques primeiro, e depois veio para os Estados Unidos, e depois ele voltou e ficou aluno do Carlinhos. E numa dessas, ele ainda nos Estados Unidos, ele me mandou, eu tinha nas férias da faculdade, ele me mandou para a academia do Sonequinha e do Zé Beleza, ali na Lau Oscar. Até hoje o Zé mantém essa academia ali, que é a Gávea Jiu-Jitsu. E foi... hoje tem um novo nome, né? Escola Leão Teixeira, mas era Gávea Jiu-Jitsu. E era o Sonequinha e o Zé Beleza alternando de noite para dar aula. Eu chegava lá, ajudava a montar o tatame no lugar do balé e comecei a treinar nessas férias da faculdade, que interrompeu, acabou as férias da faculdade. Eu trabalhava o dia inteiro e espremia minha faculdade de engenharia entre o horário da manhã e o horário de noite, né? E aí eu só pude voltar a treinar nas outras férias de verão. E quando isso aconteceu, meu irmão já estava no Brasil e falou: olha, o Renzo abriu uma academia em Ipanema, você vai volta para lá. E o Soneca obviamente deu o maior aval. O Renzo sempre foi um professor de nós todos, né? E aí eu comecei a treinar com o Renzo, e o Renzo muito interessado. Inclusive o meu irmão tinha trazido um laptop da IBM para vender, fazer um dinheiro, quando ele tinha voltado dos Estados Unidos. E o Renzo pegou esse laptop dele e começou a ficar... Uma coisa que eu reparei em todos os meus professores de jiu-jitsu, pessoas sem uma formação tradicional, acadêmica, é que eles são esponjas, né? Eles sugam o conhecimento dos alunos, e eles estão muito privilegiados com isso. O jiu-jitsu te deixa muito privilegiado de você ser uma esponja e você ter um contato com um grande médico, um grande advogado. E eu, moleque, né? Eu tinha 18 anos, mais hackzinho, né? Fazia programa de computador. O Renzo colou comigo, apesar dele ser 7 anos mais velho do que eu, e começou a me levar pra cima e pra baixo, e tudo pra ele era, computador e não sei o que, como é que é isso, e ele tava com uma curiosidade incrível em relação à informática e em relação ao que era programação, né? Porque você vê os programas que a gente usa, a gente tá fazendo essa entrevista no Skype aqui, mas o que eu fazia era fazer os programas, isso, né? O que tá por trás do usuário, né? Exato. E aí ele sempre muito curioso, a gente teve um bond, né? A gente teve uma ligação muito grande desde esse início. E assim, pra mim, ele era o mestre ali, e foi sensacional. Eu com 18 anos, ele, aquele ídolo, né? E que se tornou rapidamente, embora não tenha nada de vale tudo, não teve nada disso envolvido. A minha ligação com o jiu-jitsu foi simplesmente porque meu irmão me falou: vai fazer o jiu-jitsu que é maneiro, e ele já fazia, entendeu? Então eu não tenho nenhuma coisa assim de... que a maioria das pessoas hoje em dia que estão no jiu-jitsu foi por uma questão de... que viu o Ultimate, viu o Royce, viu não sei quem, viu... E hoje em dia muito mais outras coisas. O meu não, foi meu irmão mais velho que fazia e me botou no caminho. E o Renzo,
me acolheu ali, me botou embaixo da asa dele, me levava para cima e para baixo. E eu morava com... A minha mãe morava no interior do Rio de Janeiro, e eu morava no Rio com uma tia minha, que tinha 3 primos, um apartamento ali no Jardim Botânico. E o Renzo toda hora subia e ficou amigo da família toda. E assim, um apartamento apertado de 3 quartos ali, com 4 crianças. Criança não, né? Eu já meio que adulto, mas tinha um primo mais novo. E ele frequentava ali, e numa dessas que a gente, só para situar, isso foi muito rápido, eu estava nas férias da faculdade, né? E eu tinha, pela primeira vez na minha vida, tomado pau numa matéria. A vida inteira eu sempre... Eu não vou dizer que era CDF, mas eu sempre, me coloquei bem nas aulas e tal. E eu tinha estudado pra caramba e eu tinha perdido uma matéria, que é até do básico da engenharia. Eu terminei o básico inteiro da engenharia, mas essa matéria ficou pra trás, que era a mecânica vetorial aplicada. Lembro até hoje disso. E é uma matéria bem confusa, porque você tem que calcular volumes de peças que não são necessariamente polígonos bem formados, né? E tem muita integral envolvida, aqueles símbolos que são as cobrinhas. Então eu me lembro, tinha uma prova jogada, o Renzo pegou aquela porra e ficou um tempão olhando para aquela merda, olhando assim, e ele ficou olhando aí e falou: o que é isso? Que porra é essa? Aí, que porra é essa? Aí eu falei: pô, isso aqui é mecânica, Aí ele olhou para mim e falou: a única parte da mecânica que eu entendo é a chave de braço. Isso ficou na minha cabeça. E eu falei: pô, quer saber do que mais? Essa é a parte da mecânica que eu quero entender também. Eu tava viciado em jiu-jitsu, viciado de uma forma que, quando eu recomecei, eu fiquei 40 e poucos dias treinando seguido. Eu lembro que a gente arrumava um jeito de abrir a academia em Ipanema e treinar, até com o Renato, que o pessoal chama de bebê monstro, uma outra galera que treinava junto, e a gente ia todos os dias e até final de semana. E aí eu tranquei a faculdade. Esse foi o primeiro passo. Isso foi entre 93 e 94, ou 92 e 93, agora não estou situando muito. Só que aí, quando chegou aí eu fiquei trabalhando e indo para academia, e sendo programador ali. Eu tinha até um emprego bom. Eu não tinha me formado ainda na faculdade, mas eu já era analista de sistemas. Eu tinha eu subi rápido na empresa que a gente estava, mas aquilo já não era aquilo que eu queria. Eu estava viciado em jiu-jitsu. E aí o Carlos Gracie Júnior tinha fundado a Federação de Jiu-Jitsu. Então foi no início de 94. Tinha fundado a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ia realizar o campeonato de Jiu-Jitsu, e ele tinha um jornal Gracie que ele tinha feito, tipo o MMA hoje. Ele fez 5 edições em 1990, de 89 para 90, e veio o Plano Collor, todo mundo ficou sem dinheiro. Esse jornalzinho que era distribuído nas casas de suco e nos condomínios da Barra da Tijuca, teve que parar. E ele queria reativar, porque o Carlos Júnior, ele tem uma visão muito privilegiada assim, de futuro, né? E ele via que o jiu-jitsu não tinha o próprio canal de comunicação. Ironicamente, em paralelo, o meu irmão fundaria nessa mesma época, mas o Carlos nem sabia disso, a revista Tatame. Meu irmão é um dos cofundadores da revista Tatame, né? E aí acabou que era ele, o Ian e o Alexandre Esteves, e aí ele foi o primeiro a sair, porque antes mesmo do lançamento do primeiro volume, do primeira edição, ele teve um desentendimento porque ele queria lutar o estadual, e os caras queriam fazer o lançamento da revista no estadual, e ele foi lutar e dane-se o lançamento. E aí ele é bem intempestivo e brigou com os caras e saiu. E aí ficou o Alexandre Esteves e o Ian Bonder, e eles também depois se separaram, e hoje o tatame, até hoje, que eu saiba, não sei se mudou, é do Alexandre Esteves. Mas a gente não tinha nada a ver com esse projeto. O Carlos me chamou.
Na verdade, o Renzo virou pra ele e falou: "Bem, irmão, tem um aluno que é, pô, fera em informática. Sabe tudo, faz qualquer coisa." Exatamente. E aí ele marcou um café da manhã, o Carlos fez um açaí lá pra mim, eu fui pra Barra da Tijuca pra entender qual era o problema dele, o que ele precisava, e o que ele queria. Ele tinha um 386, um scanner e uma impressorinha, e ele queria fazer o jornal ele queria aprender os programas. Eu não sabia menor nada de programa de diagramação e tal, então eu sabia quais eram, eu baixei, a gente instalou uma cópia pirata do PageMaker na época. E eu tentei explicar para ele como funcionava, mas também tentando aprender e explicar. Imagina eu querendo aprender o negócio, tentar explicar aquela confusão mental. Puta merda. Aí, porra, ele fez o que ele sabe fazer melhor, né? Pegou um garoto de 19 anos ali de idade e falou: "Meu irmão, o que tu faz?" Eu falei: "Pô, eu sou programador, como é que é a tua rotina?" Eu pego um ônibus, vou pro centro da cidade, trabalho, depois eu pego um ônibus, vou pra academia, treino. Aí ele: como é que você come? Aí eu falo: "Meu irmão, como num bar lá, um prato feito no centro da cidade." Ele: "Meu irmão, tá destruindo tua vida, porra, 1 hora de trânsito." Tava tendo um projeto no Rio de Janeiro, chamava-se Rio Cidade, eu acho, que eles quebraram a cidade inteira pra passar cabo. Meu irmão, era um inferno sair do Jardim Botânico e chegar no centro da cidade. Eu demorava 1 hora só em Botafogo ali para cruzar a Voluntários da Pátria, né? A rua que ia para lá. E depois mais 1 hora para voltar pela São Clemente. E aí, encurtando, né? A gente já tá longo isso aí, mas ele falou: "Pô, larga isso tudo e vem ser meu sócio. Eu estou fundando a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, você vai me ajudar a organizar os campeonatos e você vai fazer o Jornal Gracie." E aí ele me deu, sei lá, me jogou um percentual que eu não fiz a menor questão de negociar. E falei: "Quer saber?" E aí ele falou: "Pô, tu vem de manhã para casa, é contra fluxo, você vem do Jardim Botânico para Barra, não vai ter trânsito nenhum." E não tinha mesmo. "E você passa o dia em casa aqui, você vai treinar jiu-jitsu ali às 10 horas da manhã, depois você volta, faz um pouco do trabalho, a gente almoça junto aqui em casa, você vai comer, porra, da dieta Gracie." E nessa ele me convenceu e eu larguei tudo. Meio que conquistou, né? Tipo, falou: "Porra." Já tinha largado a faculdade e aí o próximo passo foi largar o emprego, que tinha um salário. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, largar o salário, e comecei esse projeto que era o Jornal Gracie, mas o Jornal Gracie era apenas um suporte para a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Só que eu fui gostando muito do jornal, e aí em junho de 96 o jornal cresceu e a gente transformou ele numa revista. Junho de 96 foi a primeira edição da Gracie Magazine, número 1, entendeu? Eu peguei o jornal do número 5, que a gente reinstaurou, né? E fui até o 17. E depois eu peguei a revista, a gente recomeçou a contagem, número 1, aí já era distribuída em banca, no início Rio São Paulo, a primeira edição, depois já foi para Manaus, depois foi para o Brasil inteiro. Que massa. Em 2006 a gente trouxe para os Estados Unidos e começou a distribuir para o mundo inteiro no sistema de assinatura e no sistema de Gracie Magazine Association. As academias pegavam um número de revistas, vendiam, a gente criou um sistema de distribuição. Isso foi assim, o meu papel na execução da Magazine, no início sozinho, depois foi juntando gente, e aí hoje a equipe que começou comigo por volta de 2002, 2003, tá até hoje tocando a revista, que é o Marcelo Dunlop, o Rafael Nogueira, saiu agora recentemente o Rafael Werneck, e muito antes, desde 96, o Gustavo Aragão, que é um braço direito, e que trabalha comigo na Galler também. Então foi essa a história da Gracie Magazine. Só que quando se transformou em Gracie Magazine, o meu assistente na federação e na época no jornal Gracie, antes de fundar,
era o Marcelo Siriema. E aí, entre nossas conversas, eu resolvi me dedicar exclusivamente a Gracie Magazine, e ele passou a ser o número 1 da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e ele foi ele que tocou a Confederação de Jiu-Jitsu e transformou, já tinha sido fundada em 95 a IBJJF, mas foi ele que levou a IBJJF, junto com o Carlinhos, com a visão do Carlinhos, até o patamar que está hoje aí, de ser o maior organização no jiu-jitsu, principalmente de organização de eventos, isso. Promoção de eventos. Pô, e a mais Inclusive, importante também, né? Eu acho que, tirando o ADCC, é mais um evento, né, comemorativo, seria umas Olimpíadas, né, vamos dizer assim. E o ADCC tem uma história toda IBJJF é aquela coisa que o cara sonha, é o gol do atleta, né? Pô, quero ser campeão mundial, faixa roxa, faixa preta, é que todo mundo meio que se baseia, a carreira dos caras é baseada naquele campeonato, né? Virou autoridade no meio. Exato. E eu acho que um fator importante nessa cultura, na época, foi a Gracie Magazine, porque o atleta não tinha muito retorno, e o grande lance, ele ganhava um campeonato e saía na capa da revista, entendeu? Isso aí era sensacional. Pô, é engraçado você falar isso pra aparecer na Gracie Magazine, pô. Entendeu? É bem isso mesmo. Já tinha os polêmicos, né? Isso aí sempre existiu. O Saulo era relativamente polêmico, o Pé de Pano era muito polêmico, mas os caras hoje estão em outro nível de, vamos dizer assim, de conformidade, assim, eles aceitam uma agressão mais pessoal do que antes, né? Acho que o meio, em geral, aceita uma agressão mais pessoal. Mas sempre teve, né, essa ideia, né, de se promover e de falar. Por exemplo, o Valide sempre foi isso, né? Ele se promoveu muito mais com o marketing e com esse temperamento dele do que com o desempenho dele no tatame, né? Mas ele já falava, né? Nessa época ele já era falador, não sei o quê, porque ele sempre teve. Eu tive que fazer, porque isso não é da minha época, né? Não, mas não é nada disso. Isso aí é o que ele usa. Isso, desculpa dele. O Valide sempre usou qualquer espaço de mídia para se promover de maneira polêmica, entendeu? Não é essa bobagem aí de lealdade ao Carson Gracie. Isso foi muito conveniente para ele, porque ninguém, quando houve a cisão entre o Carson e que os principais atletas dele criaram a Brazilian Top Team. Murilo, pessoal. É muito fácil pro Valide falar, porra, eu fiquei com o Carson. Ele não tinha espaço na Brazilian Top Team, ninguém iria ele lá. Então ele não tinha outra opção a não ser ficar com o Carson. Então desconfie do idealista que lucra com o seu ideal, né? Disse o Milor Fernandes, né? Se você tá, pregando alguma coisa, mas você tá lucrando com isso, no mínimo você tem que ficar desconfiado. E o Valide, a gente no mínimo fica desconfiado. Eu não quero entrar muito nessa história de Valide, porque recentemente ele tá nessa briga aí com de falação com o Renzo e tal, e eu sempre fui contra, nem me dirigi ao Valide, não fiz nada, e sou contra, sempre aconselhei o Renzo a não entrar nesse bate-boca com o Valide, porque eu conheço o Valide de outros tempos, entendeu? O Valide já ameaçou de me dar uma porrada, enfim, já tive várias situações com o Valide, e assim, tudo é da maneira que é conveniente pra ele, entendeu? Ele agride os outros na crocodilagem, deu cotovelada no Soca, quebrou o nariz do Soca, na crocodilagem, mas só que quando a possibilidade de uma briga no momento fica ruim pra ele, ele começa a puxar pra isso, que ele é profissional nada, batia
batia nos outros. Pô, já cansou de fazer papelão na praia do PP. Pô, se a gente entrar no Valide, tem um cara gigante aí. Mas, pô, o Valide nunca teve isso aqui, ó. Esse legado. Pergunta quem é um aluno do Valide. O Valide vai morrer sem um aluno. Que lutador de jiu-jitsu é esse que, porra, não faz um aluno, não tem um faixa preta? Pô, é uma chacota, né? Pô, nem vamos entrar no lado do Valide, mas é só para pontuar que já existia o polêmico antes. Sim, sim. Né? Isso. Então, sempre existiu a polêmica e sempre foi visto com maus olhos para as pessoas com um pouco mais de serenidade, né? Você pega uma pessoa como o Rickson da vida, ele não responde a esse tipo de coisa, entendeu? Ele tem um outro tipo de temperamento. O Renzo já é mais tempestivo e ele gosta também dessa o Renzo gosta, entendeu? Mesmo, não tá nem aí. Ele gosta. Então, porra, pra ele, porra, o Renzo é o cara mais naturalmente brigador que eu já vi na minha vida. Ele adora uma confusão, um conflito, entendeu? Não é uma parece que tem parece que tem imã, né? Ele anda na rua, o cara passa e aperta o pinto dele. Como assim? É o conflito. Ele é o cara que, porra, bicho, você anda na rua com ele anda ajudando as pessoas, ele dá o dinheiro para as pessoas, não sei o quê, mas de repente ele cisma com um entregador que tá querendo passar por cima dos outros, entendeu? Então o Renzo é assim, é o jeito dele, mas ele não faz isso para se promover, ele é naturalmente isso, entendeu? Essa é uma coisa assim, espontânea dele. O Valide não, o Valide usa convenientemente, ele tá usando essa situação para se levantar aí, né? Porque é isso, ele não tem isso aqui, né? Ele não tem um legado. A minha opinião sobre o assunto da infame luta é que, porra, as cabeças são diferentes, né? O Valide quer a luta, o Renzo não quer. Eu acho que o Renzo não quer mais porque o Valide quer. Entendeu? Eu acho que é mais pra não dar o gosto do que... Porque se botasse pra lutar, eu lutava. Mas eu acho que ele não quer falar, tipo, o cara quer tanto que eu não vou dar pra ele, sabe? Não, mas o Valide quer capitalizar com isso, ele quer fazer o evento dele, ele quer fazer... Isso. E é um outro motivo. Tipo, porra, o cara vai fazer um dinheiro com a luta, eu não vou lutar só pra não dar a grana pro cara. Então, porra... Exatamente. Mas voltando ao assunto de polemizar, eu acho que a internet hoje amplificou isso de um jeito absurdo, entendeu? Era essa a breve discussão que eu tive lá com o Bochecha, lógico, que ele falou, porra, deu voz a cara, né? Que não tinha que ter voz, né? Então porra... Exatamente, não tem mais o filtro. Agora todo mundo tem os seguidores, todo mundo fala o que quiser, e assim, eu não tô falando que isso é bom ou ruim, né? Porque a gente ficar também à mercê da grande imprensa não é uma coisa legal, entendeu? Mas, enfim, o mundo é assim, né? E foi dentro desse contexto aí que a gente estava falando que o interessante o que fez muito promover os campeonatos esportivos sem premiação foi o prêmio, né? A premiação de sair na Gracie Magazine. Eu acho que isso foi muito importante para a indústria do jiu-jitsu. Impulsiona a carreira do cara, né? O cara tem porra, leva para um outro nível, né? E aí foi isso que aconteceu, né, em relação à Gracie Magazine. Em 2006 a gente começou a publicar a revista em inglês. Em 2007 eu me mudei para os Estados Unidos, né, do Brasil para os Estados Unidos, e a gente começou a imprimir a revista aqui e entregar. A gente, no início, quando a gente começou a publicar em 2006, a revista era bilíngue, a gente imprimia lá no Brasil e exportava revistas em avião. Caraca. Recebia e distribuía, era uma confusão danada. E aí eu morei de 2007 a 2011 em Nova Jersey, na vizinha ao Renzo ali. Ele abriu uma academia em Holmdel em 2009. Eu dava aula junto com o Hollis lá. Então a gente tocou a academia de Holmdel lá entre 2009 e 2011. E em 2011 eu me mudei para Califórnia.
E aí eu fui pra Califórnia pra acelerar a revista. E aí nessa época de New Jersey, você mudou pra cá pra suportar pra fazer o suporte da revista internacional. Exatamente. Eu já tinha dado aula de jiu-jitsu num tempo que o Carlinhos se mudou para os Estados Unidos. Eu dei aula durante um ano na matriz da Gracie Barra. Depois, em 2009, e aí eu dava aula aqui na academia em Nova York. Eu morava em Homedale. De vez em quando precisava, por ausência de professor, dava aula. Mas eu dei bastante aula entre 2009 e 2011, quando a gente ficou junto na academia de Homedale. Então mudei para Califórnia em 2011, final de 2011, para acelerar a questão da Gracie Magazine. Uhum. E em 2013, no meio de 2013, eu recebi uma proposta de voltar para o Brasil e fundar uma startup lá. E aí foi nesse momento, então você está falando aí de 94 a 2013, 20 anos, que eu ainda fiquei supervisionando e tal, mas eu praticamente saí da operação da Gracie Magazine a partir daí, em 2013, aos poucos. E a gente tocou a Crayon Stock, que foi uma startup que não rolou, não funcionou, mas foi um projeto bem interessante que germinou a Galler. Porque a gente fez um negócio legal. Tem uma empresa, tem algumas empresas antigas que são de stock photos, que é tipo de banco de imagem. Isso. E a gente criou um banco de imagem baseada na Shutterstock, que é uma empresa até aberta no Brasil. E assim, foi um caminho legal de startup, maior correria, trabalhando 15 horas por dia, uma equipe, a gente chegou a ter 25 funcionários da Crayon Stock. Caramba. Mas não rolou, porque a penetração da Getty Images, da Shutterstock, das outras centenas de stock foros já era muito grande no Brasil, então a gente não conseguiu cliente suficiente para justificar a operação. E a gente tinha levantado, eu tive 2 anjos no início, e depois eu levantei mais um seed, né, um capital de investimento, e lá para as tantas eu virei para os sócios, investidores, e falei, olha, não vai rolar, entendeu? Se a gente botar 100 milhões, não vai rolar, entendeu? A gente está muito atrás, a gente não tem como pegar esse bonde, o mercado é difícil, o mercado brasileiro é muito fraco, não sustenta um player, né, uma empresa só brasileira, porque tem muita pirataria Era isso que eu ia falar, pirataria num ramo desse deve ser absurdo, né? Muita pirataria e muito pouco designer, vamos dizer assim, com poder aquisitivo para sustentar uma assinatura mensal, né? Hoje em dia aqui, se você pegar os Estados Unidos, qualquer designer pode pagar, sei lá, $100 por mês para ter uma assinatura e ter todas as imagens disponíveis. Uhum. Lá no Brasil você não tem como extrair isso, então eles acabam correndo para pirataria. Enfim, é uma série de motivos, provavelmente com erros de execução da minha parte também, mas a coisa não funcionou, e a gente tinha a opção de acabar e, sei lá, dividir o dinheiro que faltava entre os sócios, que não era muito mais, ou tocar qualquer coisa. E eu falei, se é para tocar qualquer coisa, eu vou pro lado do jiu-jitsu, que é uma indústria que eu já conheço, e eu vou tentar descobrir alguma coisa que faça sentido na indústria do jiu-jitsu. Uhum. E eu tentei várias coisas. Fiquei 1 ano com o meu diretor de tecnologia, o Thiago Nascimento. A gente voltou para Califórnia. Eu voltei para Califórnia, então saí do Brasil no início de 2016, voltei para Califórnia. Caramba, 2016, recente assim? Exato. E a gente ficou testando várias coisas, a gente tentou até fazer transmissões, a gente tentou um modelo parecido com a Flow Grappling, a gente tentou várias coisas, até que já ia acabar o dinheiro. Aí eu, levantei a mão, falei, Renzão, me ajuda aí, cara, eu tô com ideia de um curso aqui, e
eu sei que você não precisa da gente para fazer um curso, você fez DVD, fita, VHS em 1994, porra, mas, cara, eu tenho uma ideia aqui roteirizada de um curso, eu acho que você seria o cara que poderia fazer isso fazer sentido. E aí ele falou, pode vir, meu irmão, porra, claro, vamos fazer e tal. Renzo é foda, o Renzo fala assim, cara, é foda, né? Só te cortando nessa história, quando essa academia tava saindo, eu falei pra ele, Renzão, ó, eu tive na Onnit, que é uma empresa de suplemento aqui e tal, e eu falei, bicho, eles têm um café lá, que eles só fazem com coisa natural, orgânica, não sei o quê. Eu falei, bicho, Renzão, vamos fazer... Eu tinha até falado com o Aubrey Marcos, que é dono da Onnit. Falei, porra, vamos fazer um Onnit Café dentro da academia do Renzo lá. Eu falo com ele, ele falou, mas será que o Renzo deixa? Eu falei, se conseguir o permit, o Renzo deixa. Aí eu falei, Renzão, vamos fazer, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois, eu acho que ele deu uma olhada e tal, e falou, porra, é impossível botar comida dentro da academia. Impossível, porque os permits, os negócios, não sei o que, não dá. Mas aquela coisa, primeiro ele fala assim, vamos, é bom esse café aí? Eu falei, não é café de bebê, é tipo uma lanchonetezinha. Não, vamos. Aí passou uns 4 dias, eu acho que não vai dar. Eu falei, pô, Mas não, essa história, né? Então, pô, eu atrapalhei isso, porque eu fui radicalmente contra a gente estar num subsolo aqui, e o Renzo vinha falar, mas ele respeita muito meu poder de decisão e de gerenciamento. Eu falei, cara, eu não quero comida nenhuma aqui, porque, porra, vai encher de rato, entendeu? É verdade, porra, ainda mais aí uma rato, né, cara? Exato. Então, porra, eu não quis nada relacionado com comida, não cheguei perto, assim, de, porra, eu não queria mesmo. Mas além disso, o processo de conseguir um permit para vender comida é praticamente impossível. Praticamente impossível. E a gente tem um esquema com o nosso proprietário aqui do imóvel, que é bem aberto, e eles são bem presentes, então eles veem tudo que está acontecendo, não dá nem para fazer, não é o meu estilo, mas não dá nem para fazer nada que não fosse 100% legal. Sim, então a academia aqui tem todos os permits, aqui é tudo by the book, entendeu? Mas tem que ser, pô, tem que ser. Ainda mais com o nome e o que vocês representam, entendeu? Porra, já pensou? Tudo que vocês não precisam é alguém falar uma merda, tipo, ó, a Renzo Gracie Academy lá fazendo não sei o que com... Pô, nem brinca. Mas aí, o que aconteceu foi que o Renzo abriu essa porta, eu vi aqui, filmei o Mastering Brazilian Jiu-Jitsu, um produto que a gente nem vende mais hoje, mas que foi um sucesso absoluto, que era um curso do Renzo. E daí germinou o Renzo Gracie Online Academy, que é um sistema de assinaturas, né, que as pessoas assinam o ano ou pagam a mensalidade e tem acesso a toda o nosso currículo, hoje em dia são mais de 700 aulas já nesse ambiente, um ambiente multilíngua, multimoeda e com a tecnologia nossa, a gente que programa tudo, a gente não pegou nenhum produto de prateleira, entendeu? A gente tem toda a propriedade intelectual disso, e eventualmente o Rickson estava com a ideia de fazer o curso dele de defesa pessoal, de distribuir o curso dele de defesa pessoal, e através do Carlos Gama, que é o sócio dele, eles entraram em contato com a gente para ver as possibilidades. Eu abri os números todos dos cursos do Renzo, e com, claro, o aval do Renzo, a gente começou a fazer o curso de Self-Defense Unit do Rickson, que é um baita sucesso, é um curso espetacular. Eu tive com o Rickson domingo, a gente gravou um podcast, foi pro ar, tudo, sucesso, e falamos disso também. Só pra mergulhar um pouquinho mais nessa história a Galler virou um portal, né, de você entra na Galler, aí você tem os cursos que você escolhe, você assina a Galler ou você assina o Renzo Gracie Online Academy? Hoje em dia, para simplificar exatamente isso, foi até... cara, quando você vai tocando uma startup, você vai passando por várias decisões, né? E em um momento a gente teve um dilema, que era vender
botar uma prateleira com um grande número de cursos ou unificar tipo um Netflix, né? E aí o Renzo Gracie Online Academy é um Netflix. Você pega uma assinatura ali e tem cursos de não só do Renzo, mas tem do Gordo, tem do Sonequinha, tem do Jean-Jacques, tem um monte de gente ali envolvido e isso. E separadamente tem o Self Defense Unit, que é um curso do Rickson. Então a gente só tem 2 produtos hoje, que é o Self Defense Unit, que é um produto que você compra e leva para a vida inteira, e o Renzo Gracie Online Academy, que é uma assinatura. Então você vai renovando a tua assinatura e a gente vai colocando mais conteúdo. O curso do Rickson já está lá completo. Então são 5 módulos, você compra os módulos separados e você tem uma ideia do programa de defesa pessoal do mestre Hélio Gracie, pai dele. E isso foi muito legal, porque eu sempre eu tenho um relacionamento com o Rickson muito bom desde o início, entendeu? Eu conheci o Rickson pela Gracie Magazine em 95 e eu tive com ele em muitas ocasiões, inclusive em lutas dele, né, no Japão, cobrindo as lutas. Caramba, ou né? Com o Renzo também, né? Renzo. Tem uma foto, aquela foto mais legendária da parede do Renzo lá, que ele tá comemorando, dá pra ver você do ladinho ali, né? Então, pô, tem um monte a gente teve... Eu tive quase todas as lutas do Renzo profissionais, inclusive nessa última que ele fez aos 52, né? Lá em Manila, pô, ele me convidou pra ser o corner dele. Eu acho isso maravilhoso, né? É uma relação que tem desde 93. Caraca. Né? E assim, eu acho que tem gente tecnicamente mais capacitada para estar no corner, mas o corner é uma posição de confiança, né? Eu não sei, o Renzo pode falar melhor isso, mas nessa fase da vida do cara também, pô, o que tem de técnico que você pode ensinar pro Renzo Gracie, né? Pô, ele quer o que você falou mesmo, ele quer gente de confiança que vai estar ali do lado dele pra ele se sentir bem, pô. E aí fui eu, o Zé Alfredo, que é um médico que sempre esteve com a gente também, em muitas lutas, e o irmão dele, o Ralph, né? Então esse foi o corner dele nessa última luta. Mas sempre tive presente e sempre tive essas interações com o Rickson sempre escoavam para um laboratório técnico que teve afetou muito meu jiu-jitsu, né? Em todas as ocasiões, seja no Japão. Teve uma outra ocasião que o Hollis foi lutar na China e o Renzo só chegou um dia depois e era o dia principal de treino, né, para não ficar muito perto da luta. E aí eu liguei pro Rickson, pro quarto do Rickson, falei, pô, mestre, dá para você dar uma força aqui pro Hollizinho? E aí ele foi com a gente pra academia e fez aquela generosidade, ensinou pra gente um monte de coisa. Quer dizer, o foco era o Hollis, né, que ia lutar, mas eu na aba você ali... Você tá junto lutando, ali, você aprende também, né, pô? Teve uma outra ocasião em 2000 que o Raya ia lutar com o Sakuraba e eu e o Cachorrão fomos juntos com o Raya 15 dias de antecedência pro Japão e o Rickson tava lá pra promoção de uma outra coisa, e ele também ajudou a gente, foi algumas vezes no hotel para ajudar no treinamento. Então eu sempre tive uma influência técnica assim, pontual com o Rickson, mas que afetou muito o meu jiu-jitsu. E quando a gente começou a filmar esse curso de defesa pessoal, eu tive como se diz assim, um intensivo, né? Um intensivo com a cabeça do Rickson, porque tava lá e o meu trabalho era direção técnica, né? Não era questão de câmera, luz, não sei o que. A minha ideia, eu fico do lado do ringue e falando, pô, mestre, essa posição aí, não faltou aquela explicação que você dá sobre isso, aí ele ia e se estendia e isso foi muito legal. Caramba. E falando de uma maneira assim mais do meu lado, eu aprendi muito, teve muita influência. E para os alunos aqui do Upper West Side, e lógico a influência do que eu aprendi com o Renzo, da faixa branca até a faixa azul.
eu acho que é o principal, é o backbone, né? É o fundamento do meu jiu-jitsu como professor também, porque em 2009, quando caiu na nossa mão a obrigação, a responsabilidade de tocar a academia de Romdel, eu sentei com o Hollizinho e falei: Hollis, olha só. Essa é a academia do Hollis hoje? Ele tem em Middletown, ele é professor de Middletown, mas essa de Old Bridge é nova, ele abriu recentemente. Tá. Mas ele ainda dá aula nessa academia, só não é no mesmo lugar. Eles saíram do lugar de Romdel e foram para uma Gold Gym em Middletown, mas é o mesmo grupo de alunos e tal. Mas em 2009, quando a gente estava prestes a abrir, eu vim com um papel e falei: ô, Roy, isso aqui foi o que eu aprendi com o Renzo, da faixa branca à faixa azul. Eu tenho uma memória que é privilegiada, né? Eu sei o nome de Dom Pedro, segundo, desde que eu fiz um trabalho na escola na segunda série. Eu sei o nome completo dele e falo pra você aqui na coisa. Porra, é até Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier, de Paula Leocádia, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga. Pode ir no Google aí, se tiver errado eu troco de nome, né? Essa é uma característica minha, né? De memória. E eu sabia todo o programa, tudo que eu aprendi com o Renzo, eu lembro até hoje o que eu aprendi com o Renzo, posição por posição. Caramba. Eu botei isso no papel e o Hollis elaborou o currículo e esse currículo é até hoje a base do currículo que eu dou aula aqui na Renzo Gracie pro Westside. Que legal. Entendeu? Essa é a coisa. Só que aí foi aumentada pela experiência com o Rickson. Eu também tive o privilégio, que é uma história até curiosa, talvez o ouvinte goste de escutar, que foi o meu relacionamento com o mestre Hélio Gracie, né? O mestre Hélio Gracie, também eu tive um relacionamento, posso dizer, bem próximo do mestre Hélio Gracie, de ir muitas vezes pro rancho dele em Itaipava, né? Que demais. E passar o dia com ele lá, e isso começou de uma maneira muito engraçada, porque não lembro o ano, mas pode ter sido 97, 97 para 98, o Hillion voltou de Santa Catarina, de Florianópolis, onde ele dava aula, e se mudou de volta para o Rio de Janeiro. E o Hillion tinha um relacionamento muito bom com o Gustavo Bibiano, que morreu recentemente, né? Foi ministro do Bolsonaro aí, e por acaso também eu treinei muito com o Gustavo Bibiano, porque na Gracie Ipanema ele era faixa preta e ele ia lá, eu treinava com ele, eu era faixa branca na época, eu treinava com ele. Mas enfim, o Gustavo Bibiano, nessa época que o Hillion voltou para Florianópolis, que é mais para frente, voltou de Florianópolis para o Rio de Janeiro, era diretor jurídico do Jornal do Brasil, e cavou uma capa da revista de domingo para o Hillion, uma matéria muito bonita. Uau. Só que o repórter, né, e quando eu te falei antes da gente começar a gravar, que eu não tenho orgulho da profissão de jornalista, não. Eu sou jornalista formado, isso é outra questão. Depois que eu saí da faculdade de engenharia, eu me formei em jornalismo, mas eu tenho quase uma repulsa pela profissão de jornalista, né, sem querer generalizar. É o time Apocalipse, né? Eles gostam do pânico, eles gostam da controvérsia, eles vivem disso. O modelo de negócios do jornal e da revista e de qualquer veículo quanto pior, melhor, né? Mas Luca, isso tá acabando também, viu? Tá no eixo final ali, porque o pessoal tá indo muito pro lado. Você vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a força que podcast pegou, por exemplo, que é um meio alternativo de comunicação, completamente à parte de Fox, CNN e tal, e você vai lá, você escuta o fulano falar, você escuta o ciclano falar, você escuta o Beltrano falar. Eu, por exemplo, eu pego as minhas notícias assim, você concorda ou não com o cara, mas ele tá te dando a opinião dele dos fatos, entendeu? Eu acho que falta muito isso. Você sem uma agenda, né, pra noticiar. Tomara, porque, pô, você pega aí e há muitos anos que eu
propositalmente, deliberadamente parei de acompanhar veículos de comunicação, mas eu voltei agora com essa pandemia, porque você fica em casa e essa questão de... Então eu comecei a exercitar de novo, coisa que eu não fazia desde a minha faculdade de jornalismo, que era, acompanhar os principais jornais e tal, e chega a ser ridículo um veículo como o New York Times, entendeu? Que pega o colunista de opinião, bota todo mundo... se tá tudo parado pelo governo federal, o colunista, o Thomas Friedman, faz um artigo de opinião que influencia todo mundo, que o grande lance é o lockdown vertical. Tô dando só um exemplo, tá? Sim. E usam uma metáfora de um dos caras que nem é dele, na verdade, um safado. Que um dos caras que ele entrevistou falou: bem, irmão, do jeito que o nego tá reagindo, é como se o elefante se assustasse com um rato e caísse do precipício. Então a analogia era a economia indo para o precipício, porque o rato era o Covid, no caso. O Trump comprou essa ideia e usou até a cura não pode ser pior que a doença, né? Então isso foi um caso clássico. Um mês depois, quando o Trump abriu as portas, o Thomas Friedman escreve um artigo que o título do artigo é: o Trump, os Estados Unidos virou a Suécia e o Trump esqueceu de avisar a gente, de avisar a população. Um mês antes ele estava afim de que virasse a Suécia. Foda. E depois, porque o governo tomou esse coisa, então assim, isso é só um exemplo. Entendeu? O que eles fazem, mas nesse caso específico, voltando para o Hillion, o Jornal do Brasil fez uma matéria muito bonita, mas a história é que o Hillion resgataria as raízes do jiu-jitsu para o Rio de Janeiro. E isso ofendeu de maneira muito grave o mestre Hélio Gracie, porque os filhos dele davam aula no colégio Padre Antônio Vieira, em uma e ele também, ele descia uma vez por semana para dar uma aulinha particular e tal. Então ele tá no Rio de Janeiro. Como é que o Hillion tá voltando e resgatando as raízes? A matéria foi bem intencionada, foi para promover o Hillion, promover a academia que o Hillion tava fazendo e tal, mas não levaram em consideração que o mestre Hélio Gracie, claro, tá lá, né? Tá lá ainda, peraí, com licença. Então a gente trabalhava nessa época numa salinha bem pequenininha, né? A redação da Gracie Magazine, eu devia ter 3 pessoas trabalhando numa salinha que era menor do que esse pedacinho aqui que eu tô falando contigo aqui, sem contar o tatame, um pedacinho aqui do escritório, e toco o telefone, eu atendo o telefone e do outro lado eu escutei uma voz que você consegue entender que é de uma pessoa mais velha. Eu gostaria de falar com o redator Atala. Pois não, pode falar. Era o mestre Hélio Gracie. Então ele me ligou e convocou uma coletiva de imprensa no dia seguinte no Padre Antônio Vieira. E esse foi o meu primeiro contato com o Hélio Gracie. Já tinha contato com todos eles, com o Rickson, inclusive dos Estados Unidos e tal. Já tinha, mas o Hélio Gracie mesmo nunca tinha tido contato. E aí, isso deve ter sido 97 ou 98, acho que 97. E aí ele me ligou, eu fui no dia seguinte, óbvio, mas a coletiva de imprensa não era uma entrevista. Ele preparou uma carta e entregou para os veículos que estavam lá, inclusive o Jornal do Brasil. Uma carta-resposta que ele esculachava, esculhambava, né? Essa é a palavra que a família Gracie adora usar. Ele esculhambava o Hillion. E aí me criou um conflito, porque o ESC dele, o que ele estava pedindo era para publicar isso. E eu sócio do Carlos Júnior na Gracie Magazine. E, como é que eu fiquei com essa história, né? Uma carta. Não só o Hillion, mas todos os filhos do Carlos. Ele estava esperando o último sair do muro para fazer essa resposta. E dizia isso na carta, né? A carta é publicada
A carta foi publicada. E aí A carta foi publicada? Aí eu peguei a carta, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, ô Carlinhos, eu vou publicar a carta. O Carlinhos, como assim? Não vai publicar? Não sei o que. Eu falei, não. Agora tu escreve uma carta aí. Rion, tu escreve uma carta aí e eu fiz o que eu acho que é o mais adequado, né, do ponto de vista do jornalista. Eu dei a voz pros dois lados. Sim. Eu botei a carta do Hélio Gracie, botei a carta do Carlos e eu botei a carta do Rion, que eram os dois mais afetados pela carta do coisa. E o Hélio adorou isso. O Hélio adorou isso. E aí eu, fiquei muito próximo dele. Nessa época eu tava... então foi início de 98, porque nessa época eu tava pensando em fazer uma matéria sobre a história do Hollis Gracie, que é o pai do Hollisinho, e que ninguém sabia direito a história, e eu comecei a entrevistar, eu entrevistei mais de 50 pessoas para essa matéria que saiu. Foi uma matéria muito bonita, na edição 29 da Gracie Magazine, e eu pedi para ele para dar uma entrevista, e aí eu fui pela primeira vez lá no sítio dele, né, em Nogueira, né, nem Itaipava, Nogueira. E aí eu fui no sítio dele, e aí eu comecei, ele me ligava e me dava conselho e falava, uma vez eu fui com a minha namorada e ele falou, não, aconselhando a minha namorada a ter filho. Surreal isso, né, cara? Imagina que cena, isso foi, né? Então isso aí foi a carta, eu não lembro qual é a edição, mas a matéria do Hollis saiu na edição 29, eu tenho até hoje de cabeça isso, e como a carta não foi capa, não tem na minha memória, mas deve ter sido na 27, 26, e aí o que acontece é que, ou até antes, o que acontece é que na edição 100, que a revista já tinha mais uma estrutura e tal, eu levei a equipe inteira da Gracie Magazine, e eram umas 7 pessoas, para o sítio dele, para entrevistar. E eu fiquei mais de coadjuvante. E aí ele já estava bem velhinho nessa época. Mas treinei muito com ele nesse meio tempo. Assim, ele me dava muitas aulas e tal. Uma época o Hiron, filho do Horion, era faixa roxa e foi ficar 6 meses com ele. E eu ia lá e treinava com o Hiron. Eu era faixa marrom na época. Eu treinava com o Hiron e ele corrigia o Hiron, né? Então eu fiquei de boneco ali. Aprendi bastante coisa. E aí, nessa entrevista que foi todo mundo lá, um dos repórteres, que hoje em dia é o editor da revista, perguntou para ele, e a Gracie Magazine, professor? Aí ele ficou olhando, aí ele falou, a Gracie Magazine, para mim, o Juca Tala. Até Juca. Trocou. Mas aí ele assim, pra mim, a Gracie Magazine é ele, entendeu? É ele que eu... E assim, foi muito legal, porque nessa época de convívio, eu inclusive levei o Carlinhos, que é sobrinho dele, pra treinar com ele. Eu era o ponto de contato entre os dois lados da família ali naquele momento. Eu tinha um relacionamento bom com o Horion também, sempre tive um bom relacionamento com todos eles, inclusive com o Royler, né? Até uma coisa interessante, que a gente vai lançar o produto do Royler, a gente fechou essa semana, a Galera vai distribuir o produto do Royler também, então a gente vai filmar por agora, e como a gente faz tudo muito rápido, é capaz de que daqui a uns 2 meses, 1 mês e pouco, a gente já esteja aí distribuindo o produto do Royler. E aí é mais um conteúdo na Galera. Vai ter, então você entra na Galera, tem o Renzo, Rickson, e agora vai ter o Royler. Exato, e o Rickson também está criando um produto parecido com o Renzo Gracie Online Academy, né? Um produto de assinatura. Não é parecido, mas é o sistema, o modelo de negócio é o mesmo, que é o Rickson Academy, né? Rickson.academy. A gente falou muito disso no podcast domingo. Ainda não tá, se vocês forem online, agora o Rickson Academy, nossa equipe já está codando isso, já estamos fazendo coisa, já saíram as primeiras coisas. Eu, antes da gente começar aqui, eu até mandei uns logos pro Rickson ver se ele gostou e tal. Foi até o
o Gustavo Aragão que desenhou, que é um cara que tá comigo desde 96. Então minha equipe, o pessoal da Galler tá comigo desde 2013, entendeu? Eu tenho essa coisa das pessoas ficarem comigo muito tempo trabalhando junto, né? E a gente tá com essa coisa, inclusive a Galler esse mês foi sensacional, o retorno, porque a gente, nos primeiros 2 meses da pandemia, o Renzo Gracie Online Academy de graça para todo mundo. Foi free, eu falei bastante no Instagram do podcast, não precisa de cartão de crédito, entra lá, bota o e-mail e usa à vontade, foi bem legal, bem legal. Agora já mudou, né? Agora já voltou ao sistema normal. Tem 7 dias de free, mas só que você tem que botar o cartão de crédito. Então agora tá mais dentro do normal. A gente precisa. Que todo mundo faturar, faz, claro. A gente precisa faturar e tal, mas foram 2 meses completamente abertos. E como que foi o acesso? Como é que foi o. Pô, entraram mais de 40 mil pessoas na plataforma. A gente teve que gastar mais ainda com o servidor, a gente triplicou o valor gasto com o servidor, né, para aguentar memória, aguentar capacidade, e agora voltou ao normal. Obviamente a conversão foi boa, né, porque muita gente ficou grato com aquilo. Sim, e vai assinar, então né? E assinou já, né, e a gente até deu uma camisa, ainda tá rolando isso, mas provavelmente quando chegar o podcast no ar não vai estar rolando mais. Eu vi, se você assinar, acho que no Brasil principalmente não tava? Se você assinar, você ganha a camisa Foda-se junto com a assinatura. Todo lugar do mundo, no planeta inteiro. No mundo inteiro? Entendi. Inclusive o Daniel tá aqui empacotando camisa e mandando, a gente já mandou mais de 1000 camisas aí. Caramba. Entendeu? Então bem legal, a gente tá com essa coisa. Só que esse projeto do Rickson Academy é um projeto incrível, porque a gente está há meses fazendo, é um projeto de mais de meses, né, na verdade. O Rickson, ele é muito paciente, reflete muito como ele vai tocar os projetos dele, né, e ele tá tocando esse projeto que é o Rickson Academy, né? Vai ser a URL, ainda não está no ar, mas pode ser que quando você assista esse podcast já esteja no ar. Ele tinha falado ou essa segunda que passou, ou a próxima segunda, que para quem estiver ouvindo, vai ser ou a segunda passada ou a retrasada. Então, provavelmente, não sei se vai estar no ar. Por quê? Porque o que ele fez? O Rickson alugou um estúdio, alugou, no caso não é alugou por uma vez, ele alugou um lugar e fez um estúdio, fez uma obra, fez um estúdio que está espetacular, todo bem montadinho. A gente trabalhou a iluminação do estúdio para ficar perfeito, a gente trabalhou a acústica, isolou acusticamente o negócio, fizemos a compra do material, são câmeras de cinema. Vai ser um negócio muito bacana, e ele tem um projeto de entregar umas partes importantes do ensinamento do jiu-jitsu. Ele conversou sobre a questão da respiração com você, mas é o jiu-jitsu como um todo, né? Isso. Esse vai ser o canal de comunicação. Vão ter módulos, né? Ele falou primeiro que é de graça, é a parte da respiração, que é o que ele acha mais importante, porque sem respiração você não consegue nada. Pô, é demais. E ele falou, ele tava empolgadão, amarradão. Ele falou do estúdio, soundproof, e com a iluminação, e não sei o que. É bacana ver ele tá feliz com o projeto, sabe? É uma coisa que todo mundo ganha, né, pô? Exato, e aí vai ser uma oportunidade única, porque a gente conversou e ele vai dar uma aula ao vivo toda semana. Que legal. Então vai ser provavelmente na quarta-feira, a gente não definiu ainda horário e tal, mas qualquer um no mundo vai ter a possibilidade de fazer uma aula com o Rickson Gracie. E vai ser a única possibilidade, a não ser, no teu caso você fez uma aula particular, no meu caso eu aprendi muito com ele por essas ocasiões legais aí, mas inclusive o Neymar, eu mandei lá, pedi pro Neymar, então você vê que eu não sou de sangue da família, mas eu fui a ponte entre várias partes aí, até hoje isso me orgulha muito, mas o Neymar passou
lá com o Rickson, aprendeu bastante. Antes da luta, né? O Rickson, inclusive, falou nesse ao vivo aí que, de repente, pode rolar até uma transmissão de lutas casadas. Já pensou, meu irmão? Pode ser. Vai quebrar a porra da internet. Porque a gente tá montando aqui, o Gabriel até, que tá aqui hoje, ajudou muito na questão de som, ele é fera, engenheiro de áudio, fez a questão da iluminação, a gente fez um negócio bem bacana lá, tudo, e o Rickson tá com o esquema montado, e agora a gente sair do meio de campo e deixar ele fluir, né? Então ele vai ser a única forma de você fazer uma aula de jiu-jitsu com o Rickson, e cada vez mais raro ele dar aula particular fisicamente, porque a ideia dele é preservar o corpo dele, né? E então vai ser nas quartas-feiras ou no dia que for mais conveniente. Também vamos fazer uma vez por mês um webinar. Isso tudo faz parte de um projeto muito maior que ele tem de estruturação de jiu-jitsu, que é a Jiu-Jitsu Global Federation, né? Até estou usando aqui. Isso, eu vi. Uma coisa que pouca gente sabe disso. Eu sou o CEO, né, o diretor executivo da Jiu-Jitsu Federation. Muito legal. Comecei esse ano, né, com esse trabalho, junto com o Carlos Gama e com o mestre. A gente explica um pouquinho da Jiu-Jitsu Global Federation. O Rickson falou, a gente passou brevemente sobre ele falou do sistema de regra, de competição. Dá uma introdução pra gente, pra quem não ouviu. A minha função na Jiu-Jitsu Global Federation é executar a visão do mestre, né? Não é, então, o que eu falar para você ou é uma interpretação minha, ou então, resumindo, em outras palavras, o Rickson pode falar melhor da visão do Jiu-Jitsu Global Federation do que eu. Meu papel como diretor executivo é executar a visão dele. Mas o que eu vejo é o Rickson tentando ajudar, contribuir na formação de praticantes no Jiu-Jitsu do mundo inteiro. Independente de competição é um pedacinho desse tamanho do jiu-jitsu, que ele tem umas ideias em relação à regra, que preservem mais as raízes do jiu-jitsu, mas a Jiu-Jitsu Global Federation não tem a vocação de ser uma organizadora de campeonatos. A Jiu-Jitsu Global Federation, a vocação maior, pelo que eu entendo da visão do mestre, é capacitar os professores e os praticantes do mundo inteiro através de conteúdos digitais e outras formas, principalmente os conteúdos digitais. Então a gente já tem um produto que é o Self Defense Unit, né, o SDU, que é a interpretação do mestre Rickson do programa de defesa pessoal da família Gracie, que está também no livro publicado pelo Horion, do mestre Hélio Gracie, entendeu? Então ele pegou aquelas posições e ele fez a interpretação dele da maneira mais eficiente. O Rickson é muito focado na eficiência de cada posição, e isso é o primeiro produto digital da Jiu-Jitsu Global Federation. Foi um baita sucesso, entendeu? É um baita sucesso, mas a gente já começou, a gente lançou em março de 2018 e fomos lançando módulo por módulo. O último módulo quase 6 meses que a gente lançou. Então esse foi o primeiro projeto. Tem o programa completo de defesa pessoal. E aí agora o Rickson quer, através do Rickson Academy, distribuir outros produtos da Jiu-Jitsu Global Federation, que são os fundamentos dele, os fundamentos do Jiu-Jitsu como a prática esportiva também, o Jiu-Jitsu para law enforcement, né, para as pessoas que lidam com questões legais, né, seja segurança, seja polícia, seja forças armadas. O que virou meio que uma marca registrada da família aqui nos Estados Unidos, né, no começo lá, pô, até sem dúvida, tem no exército, nos Marines, é fantástico. Sem dúvida, tem isso, tem a parte de jiu-jitsu para as mulheres, tem uma parte de jiu-jitsu para as crianças, enfim, tem diversos, o jiu-jitsu para o MMA. O Rickson tem ainda uma visão muito, muito afiada
do MMA. Muito. Mesmo o MMA tendo mudado e tal, ele tem. E sempre que a gente se encontra no tatame, ele mostra alguma coisa assim relacionada ao cage, a puxar, a como você, uma situação de perigo, você puxar pra guarda com segurança, não puxar. Mas entrar numa queda que, se no pior cenário, você cai na tua guarda. Então o Rickson ainda é muito ligado, muito antenado, atualizado. Sim. No MMA. Isso também vai tá no projeto, tá no negócio. E outras formas, a Jiu-Jitsu Global Federation tem a intenção de promover certificações destes produtos. Então o lance é disponibilizar os produtos e certificar os professores que eles estão aptos a ensinar estes métodos, entendeu? Então, por exemplo, quando o Self-Defense Unit, eu pratico de cabo a rabo o Self-Defense Unit. Eu, como professor da Upper West Side, eu já ensino Self-Defense Unit, mas é interessante para mim me certificar, ser um professor certificado pelo Rickson Gracie. Então, eu vou fazer um teste com o Rickson e ele vai me certificar ou não naquele programa, entendeu? Isso, eu tô te dando um exemplo, mas isso é a vocação da Jiu-Jitsu Global Federation, capacitar os professores do mundo inteiro. E isso a gente está é óbvio que é um bootstrap, né? Um projeto que ele se autofinancia, né? Então a gente precisa agir com muita paciência e não com agressividade, né, no nosso crescimento, mas a gente não tem pressa de nada, é dentro dessa visão do mestre, e ele vai apontando a visão e eu vou falando para ele como eu vejo a melhor forma de executar essa visão. E vai ser um prazer te mostrar o que é o jiu-jitsu invisível aos meus olhos. Eu falei, porra, falei, mestre, os seus olhos são os únicos olhos que interessam. Aí ele deu risada, tá tudo bem agora. Aí chegamos, fizemos lá 40 minutos, 50 minutos só de respiração, e ensino, e base, e guarda. Porra, foi demais, foi demais. Foi o Rickson Gracie, a introdução ao Rickson.academy aí, eu vivi isso na pele, e eu recomendo, sem puxa-saquismo, sem nada, eu recomendo demais, porque faz uma diferença absurda o jeito de ensinar, mestre, né? O jeito que a pessoa te ensina. Eu treinei, treinei com o Renzo, com o Robicinho, com o Neymar, com o João Zeferino, com o Zé, com um monte de gente. E você se identifica, não necessariamente o cara que eu sou mais amigo, é o cara que eu treino melhor, que eu gosto mais da aula. Cada pessoa tem um jeito de ensinar e você tem um jeito de absorver melhor ou pior de acordo com o professor. Entendeu? E aquele jeito do Rickson falar, de mostrar e não sei o quê, aí ele me mostrava um negócio, entendeu? Eu falei, entendeu? Então vai lá agora e anota. Pois não, mestre, eu vou lá e anoto. Eu tenho a aula toda anotadinha, contei pra ele, até ele deu risada, mostrei, falei, tá tudo aqui, ó, pô. Ele falou, não, que bom, fico feliz e não sei o quê. Ele falou, porra, bicho, se eu soubesse que você era desse tamanho, eu não tinha aceitado te dar aula, não. Ele tava recém recuperando de uma cirurgia e tal. Eu falei, pô, do quadril? Do quadril. Fazia 2 meses, acho que ele tinha feito a cirurgia no quadril. Ele é muito samurai. A gente filmou o Self-Defense Unit. Ele nem fala isso, né? Mas ele não conseguia flexionar o joelho pra botar uma calça, entendeu? Ele tava. E lá, sem reclamar nada, esperava e filmava. Foda, filmava, né? Meu irmão. Ele não fez uma reclamação. Ele me falou da cirurgia depois da aula. Tomando um açaí com ele ali no tatame da sala dele ali. Ele obviamente me falou... ele acumula algumas contusões ainda, mas isso aí era o grande problema dele. Uhum. Aí agora ele tá muito motivado, porque ele curou isso, né? E agora ele vai executar esse projeto dele, que, enfim, tá aí. Vai ser demais. A gente tá todo mundo de olho aqui e esperando ansioso. Falei que eu quero muito, muito ajudar
a divulgar. E a Galler, pô, vamos com tudo aí na Galler. E a academia nova, voltando a falar, tamo bem, tá legal? Tamo bem. A gente, eu te falei, né? A gente colocou 500 alunos ativos em menos de um ano, né? Loucura, né? E sem nenhuma propaganda prévia e mesmo propaganda de Facebook, nada. Uhum. Então a gente criou uma estrutura que a gente consegue segurar por um tempo ainda. Todos os funcionários estão, a gente não dispensou ninguém e estamos aguardando a autorização aí para começar a abrir E pelo que o Renzo explicou, não perdeu muito aluno também, né? O que mostra o... Não, a gente tá dando aula diariamente, né? Todo dia 4 horas da tarde tem aula de criança, que é mais movimentadinha, e às 6 horas da tarde é uma conferência no Zoom que eu dou uma aula teórica, passo os vídeos e comento com os alunos como é que funciona. Legal. A gente está agradando muito bem, a gente tem cerca de 30 alunos por dia assistindo aquela aula, ou seja, é uma média boa de uma aula boa. Como uma aula normal, né? 30 alunos, 30 alunos tá legal. Exatamente. Tá fazendo diário ainda, mestre? Diário. Caramba, eu lembro no começo o Renzo tava indo fazer também, foi aí que entrou no meu radar. Nesse momento a gente tava fazendo live, mas aí deram o lockdown total, aí eu passei a fazer desse jeito aqui, eu converso contigo, converso sentado e dando a aula e comentando, entendeu? Ah, legal, mas pô, faz a diferença pro cara, né? O cara pelo menos fica, mesmo que não consegue treinar 100%, mas pelo menos ele fica ali antenado no assunto. Vai executar, e a gente vai voltar logo. Pô, com certeza, se Deus quiser, tamo junto. E aí, pô, assim que abrir eu vou aí pra fazer uma aula também, porque tá lindo, eu tô louco pra conhecer aí, Vem com tudo, a casa é sua. Obrigado, mestrão. Vamos nessa? Vamos nessa, então. Foi bom? Foi legal? Faltou alguma coisa? Não, acho que não, falamos da Galler, do Rickson. Foi bacana demais, adorei o papo. Maravilha. Precisar, se ficar ruim aí, áudio, cortar, quiser fazer de novo, não tem erro não. Isso aí, tudo que a gente falou, é mole de fazer de novo. Valeu. Fechado, abraço, Lucão. Tchau.